Eu fui convidado, então, para fazer uma palestra em 30 minutos. Eu vou tentar discorrer um assunto que a gente tem trabalhado, tem pesquisado aqui na Universidade de Brasília há um bom tempo, que é a crioterapia, tá? Ou seja, a redução da temperatura corporal, tecidual, se ela favorece ou prejudica a regeneração e a recuperação muscular, tá? Muito bem. Nós falamos em crioterapia, ou basicamente entender que a regeneração muscular ocorre porque nós temos uma célula-tronco no músculo chamada de célula satélite. A satélite, como vocês podem ver aqui, ela fica ao redor de uma fibra muscular. Ela tem esse nome de célula satélite, que ela fica na periferia, né, dos mionúcleos. E a célula satélite, ela fica em volta da lâmina basal, tá? E ela fica quietinha, esperando um estímulo externo para ser ativada. Esse estímulo, ou esse estado, né, de baixo metabolismo, é chamado de estágio quiescente. Então, a célula fica quiescente, esperando ser ativada. Ela é ativada, aqui é basicamente uma foto de microscopia eletrônica, né, mostrando uma relação entre a célula satélite e o mionúcleo. Tá? Aqui o endomísio e as fibras, né, ou as células musculares. Ela é ativada, essa célula satélite, basicamente quando nós temos uma ruptura muscular, que eu tenho posso ter, né, um rompimento da lâmina basal, ou também quando eu tenho um processo inflamatório, como por exemplo nessa foto muito bonita de microscopia por fluorescência, mostrando um macrófago marcado aqui em vermelho com seu núcleo em azul dentro da célula muscular. A gente que essa célula aqui vai passar por lesão e um futuro processo de regeneração e reparo tecidual. Então, basicamente, pessoal, nós temos aqui um modelo, né, mostrando a ruptura do músculo. Essa ruptura do músculo da lâmina basal faz com que essa célula satélite quiescente, quietinha, né, dormindo aqui na periferia do músculo, que ela seja ativada. Essa célula satélite vai se diferenciar, né, em várias outras células satélites, por vários fatores, né? Fatores aqui, por exemplo, como o fator de crescimento de insulina, fatores intramusculares, como a MyoD, o PAX7, e fatores inibitórios também, como o TGF-beta. Enfim, basicamente, então, ocorre que essas células satélites se transformam em outras células satélites. Essas células satélites se alinham, transformando o que nós chamamos de miotúbulo. E esse miotúbulo, resumidamente, né, em várias etapas aqui, na sequência, vai formar uma nova fibra muscular que vai ser substituída, na verdade, aquela fibra que foi lesada vai ser substituída por uma fibra nova. Nós temos um outro exemplo, né, mostrando que essa fase de ativação do próprio processo inflamatório em torno de 1 a 3 dias, aí nós temos uma fase de proliferação celular, diferenciação e maturação. E aqui uma histologia, né, mostrando um tecido muscular já numa fase um pouco mais avançada do processo de regeneração, mostrando aqui o núcleo centralizado, ou seja, o núcleo dentro da fibra, que é um sinal de lesão muscular, que é um sinal que essa fibra passou, né, por um processo de lesão e regeneração muscular. E aqui na fotomicrografia C, 14 dias após lesão, esse núcleo, esse mionúcleo já vai em direção à periferia, que mostra que essa fibra muscular, ou que essa regeneração já está numa fase bem avançada. Quando a gente fala em crioterapia, nós temos que, basicamente, desde as publicações da década de 80 e 90 do Knight, uma amplitude muito grande de efeitos fisiológicos da crio.
efeitos fisiológicos que, por consequência, vão gerar os efeitos terapêuticos. Por exemplo, classicamente nós sabemos que, é claro, a crioterapia reduz a temperatura, metabolismo, a circulação local, promove analgesia, redução da dor, redução do espasmo muscular e também no processo inflamatório. Nós temos também uma aplicação clássica da crioterapia, né, que é o protocolo do Knight, que fala que nós temos que fazer essa aplicação após lesão durante os primeiros, de forma intermitente, 30 minutos no máximo, né, em segmentos corporais. Fala também que a gente tem que fazer essa aplicação mais rápido possível, no intervalo de 2 horas, e que essa aplicação tem que ocorrer nas primeiras horas após a lesão muscular, né? Existem estudos falando que a gente tem que entrar com a crioterapia até 72 horas após a lesão muscular. Mas antes de a gente entender os estudos com seres humanos, a gente precisa resgatar um pouquinho o histórico desses estudos de crioterapia e regeneração muscular. Tá? Olha só que interessante. O primeiro estudo da literatura que foi publicado com um modelo de lesão muscular em animais foi numa revista muito importante, né, da nossa área, Medicine Science Sports Exercise. E é um estudo de 99. Tá? O que eles fizeram? Eles pegaram um grupo de animais controle, um grupo crioterapia, que fizeram uma lesão de esmagamento no músculo gastrocnêmio. Eles aplicaram crioterapia durante 5 horas de forma contínua por meio de sacos plásticos. Eles observaram, basicamente, uma redução das atividades das enzimas responsáveis pelo metabolismo aeróbio, o que sugeriu, à época, uma redução da área secundária à lesão. Muito bem. Na sequência, foi publicado um outro estudo, que eles fizeram também um grupo controle, um grupo lesão e um grupo crio mais lesão, e dessa vez fizeram um grupo sham. Tá? Basicamente, era um grupo que fazia crioterapia, um grupo que, ao invés de fazer a crioterapia, eles aplicavam um saco de areia, né, com o mesmo peso do saquinho da crioterapia. Fizeram uma aplicação muito prolongada, 6 horas de aplicação, uma temperatura de 8 graus. E mesmo assim eles viram, e aqui já foi um experimento mais elegante, né, com uma metodologia mais parruda, mais importante, mais detalhada, eles observaram por marcação de desmina, tá, que é um marcador de lesão muscular. Então nós temos aqui na fotomiocografia A uma fibra não lesada, aqui uma fibra 24 horas pós-lesão, e aqui uma fibra 24 horas pós-lesão, mas tratado com crioterapia. O que nós observamos aqui, tanto qualitativamente quanto quantitativamente, é que os músculos, os animais que foram tratados com crioterapia, preservaram, né, um maior número de fibras musculares, mostrando que a crioterapia tem um papel, né, de preservar a lesão, na verdade, a lesão por hipótese secundária. Na sequência desse estudo, esse estudo foi publicado em 2006, na sequência, outros autores mandaram uma carta para o editor que foi publicada, e esses autores questionaram a aplicação clínica desses resultados, né? Embora nós saibamos que são estudos em animais, mas qual que seria, então, o racional clínico em fazer um estudo com 6 horas de aplicação, né? Será que isso não poderia ser prejudicial? Embora aqui nós vimos que 24 horas eu tenho um efeito protetor, mas e a longo prazo, né? Como seria? Então, eles questionaram os autores. Na sequência, ainda em 2006, o grupo da professora, um grupo brasileiro, né, São Carlos, publicou um estudo bem interessante também. Fizeram lesão mais crioterapia, e aí fizeram 3 sessões de crioterapia logo após lesão, levando em consideração aquele protocolo clássico do Knight, né, que a gente usa muito, especialmente o pessoal da fisioterapia desportiva, gosta muito de utilizar esse protocolo. Basicamente, então, eles fizeram 3 sessões de crioterapia pós-lesão com uma bolsa de gelo, sendo que os músculos foram avaliados, né, ao final da última sessão,
Um grupo lesão placebo, que também recebeu o tratamento placebo, ou seja, somente com uma bolsa com areia em peso similar ao gelo, tá? Um grupo lesão e um grupo crioterapia. O que eles observaram? Basicamente, o grupo que fez crioterapia reduziu a área de lesão, né? Então, esses resultados mostraram, corroboraram os achados anteriores, né? Mas agora com um protocolo um pouco mais clínico, né? Ou seja, um protocolo intermitente. E aqui eles avaliaram, né, também no modelo mais elegante, a área de secção transversa, na verdade, a área de lesão muscular, mostrando, então, que a crioterapia favorecia a lesão muscular. Desculpa, a regeneração muscular. Muito bem. Aí, em 2011, saiu um estudo de um grupo japonês, publicado em uma revista muito boa também, no Journal of Applied Physiology. E esse estudo, resumidamente, foi um experimento muito legal, tá? Muito legal, muito bem controlado. E o que eles fizeram? Eles fizeram crioterapia, basicamente, eles fizeram crioterapia durante 14 e 28 dias. E o que eles observaram? Observaram que o grupo que fez crioterapia teve marcadores que mostravam a piora da regeneração, tá? Então, nós tínhamos aqui, basicamente, uma maior deposição de colágeno, uma menor quantidade de fibra muscular por área e um maior número de núcleos centralizados. Eles atribuíram essas modificações, a redução, na verdade, dos núcleos centralizados, a um retardo, né, da exposição ou da proliferação de macrófagos. Por quê? Porque os macrófagos são ativados pelas interleucinas 6. Né? Então, é normal, é fisiológico quando tem um processo inflamatório que os macrófagos sejam ativados, sejam recrutados por citocinas pró-inflamatórias. E quando você faz uma terapêutica onde eu reduzo o processo inflamatório, eu posso reduzir as células satélites. Reduzindo eu posso reduzir as interleucinas, nesse caso a interleucina 6. Reduzindo a interleucina 6, eu reduzo o macrófago, que por sua vez eu reduzo a ativação de células satélite. E como nós discutimos no início dessa aula, as células satélites são fundamentais, ela é um fator-chave para a regeneração do músculo. Tá? Então, aqui começou a aparecer, a gente começou a questionar, e isso é um estudo com animais, mas tem uma série de estudos com anti-inflamatórios, por exemplo, e até mesmo com os seres humanos, mostrando que o anti-inflamatório pode sim prejudicar a regeneração muscular. Tá? Muito bem. Na sequência, aqui já foi um trabalho conduzido pelo nosso grupo aqui na UNB, nós conseguimos fazer, basicamente, pegar aquele experimento de 2006 do grupo de São Carlos e reproduzi-lo, tá? Mas nós acompanhamos por um período maior esses animais. E aqui ainda a gente está falando de estudos experimentais, tá? Então, nós fizemos a crioterapia, tá? Imediatamente após a lesão do músculo tibial anterior, 3 sessões, tá? De 30 minutos, aplicada a cada 2 horas, tá? E nós repetimos esse tratamento 24 horas e 48 horas após, tá? Ou seja, nós tivemos 3 dias de tratamento. O que nós observamos? Tá? Aqui são vários resultados. O que nós observamos? Basicamente, no grupo que foi tratado mais agudamente, 3 dias, nós observamos redução do TNF-alfa e também redução da expressão de macrófagos. Nós não observamos alteração na área do músculo, tá? Então, esses resultados são contrários ao que foram observados em 2006. E nós fizemos também aqui medida de vários genes que são chave para a regeneração muscular. E nós observamos que, especialmente, os que estão relacionados ao processo inflamatório foram reduzidos na fase inicial da regeneração. Tá? Mas nós não observamos alterações
Desculpa, aqui é um marcador de macrófago, tá? E nós observamos redução. E aqui o marcador de TNF-alfa, tá? Que é mostrando aqui no grupo 3 dias, né, claramente redução da expressão desses marcadores. Ao contrário do estudo do grupo japonês, nós não observamos modificação na expressão de colágeno 1 e colágeno 3, tá? Por imunofluorescência. Então, basicamente, nesse estudo, nós observamos que a crioterapia reduz o processo inflamatório numa fase inicial, nesse protocolo, mas não mudou, não modificou a regeneração, ou seja, as fases da regeneração do músculo. Muito bem. E aí, uma brincadeira aqui, e os estudos com humanos? E a crioterapia para humanos, especialmente no sentido de favorecer ou prejudicar o processo? Eu separei aqui algumas revisões sistemáticas com meta-análises, e aí quando a gente vai para essa área de regeneração muscular, é claro que nós temos estudos que utilizam o saco plástico, né, uma aplicação local para a regeneração muscular, mas a maior parte dos estudos são estudos de imersão em água gelada, tá? Que aí a gente utiliza tanto no viés da fisioterapia desportiva e também na reabilitação. Então, basicamente, nós temos aqui mostrando um estudo de 2012, uma revisão sistemática, né, publicado pela Cochrane, né, mostrando que a crioterapia mostrava evidência na época que a água fria reduz a dor muscular tardia, tá? Aqui uma outra revisão mostrando que ela foi inconclusiva, publicada na Physical Therapy in Sports em 2012, tá? Aqui um estudo mais recente, de 2015, mostrando que não há evidência que o resfriamento pode mudar algum objetivo aí da recuperação muscular pós-lesão. E aqui uma outra revisão mais recente, de 2017, mostrando que a crioterapia pode sim ter uma melhora subjetiva, né, nas primeiras 72 horas e 24 horas em percepção de fadigabilidade em esportes. Bem, aí nós conduzimos 2 estudos aqui na Universidade de Brasília, em parceria com o professor Claro. Primeiro estudo já publicado, para ler, com mais calma. Então, nós pegamos indivíduos saudáveis, fizemos um modelo clássico de lesão muscular, tá? De drop jump, né? E dividimos esses indivíduos em 3 grupos, né? Um grupo controle, um grupo que fez imersão por 5 graus e um grupo em 15 graus Celsius. Avaliamos creatina quinase, dor muscular tardia, força muscular e o counter movement jump, que na verdade é o salto. Então, aqui é uma representação que eu vou usar para representar os 2 experimentos. Então, tratado em 15 e 5 graus. A água foi colocada até os membros inferiores durante 20 minutos. E a cada 2 minutinhos nós íamos lá e mexíamos um pouco a água, né? Para que a dispersão da temperatura fosse igualmente no membro inferior do indivíduo. Então, basicamente, o que nós observamos? Uma discreta, nós tivemos aqui algumas modificações no torque, tá? Favorável ao grupo 15 graus, tá? Então, olha só, fazer crioterapia com 5 graus é pior na recuperação muscular do que 15 graus. Depois, na sequência, tem uma revisão sistemática com meta-análise publicada no Scandinavian Journal Sports Medicine, do professor Marcelo, da fisioterapia lá da Unesp, mostrando exatamente isso, que em torno de 10 graus seria a temperatura mais adequada. Então, parece que temperaturas mais baixas é pior para a recuperação do desempenho muscular. E aqui também uma modificação mais importante, né? Mostrando que as temperaturas aqui de 15 graus foi observada uma recuperação estatisticamente significante, melhor do que o grupo controle e o grupo 5 graus. Muito bem, na sequência nós tentamos, né, reproduzir aqui no experimento com ratos, com seres humanos, no modelo onde nós fizemos o counter movement jump também, então a lesão muscular induzida, tá? Esse estudo foi publicado em 2018, na Scientific Reports.
Nós já fizemos a avaliação, então, imediatamente após a lesão, com ultrassom, com força e o salto. Fizemos crioterapia imediatamente após, 24 horas, 48, 72 horas. Todos esses time points aqui, nós avaliamos a ultrassom, fizemos citocinas plasmáticas, lesão muscular, força e salto, tá? E também refizemos essa avaliação 168 horas após, tá? Também, claro, tivemos um baseline aqui, né? Antes da lesão, também medindo esses mesmos parâmetros. Então, basicamente, o que nós observamos? Que a crioterapia, tá? No torque, o grupo, houve um favorecimento aqui no grupo 48 horas, tá? Uma recuperação um pouco mais rápida, discreta também. Nós tivemos também um efeito, né, uma recuperação um pouco mais rápida também da crioterapia no grupo 48 horas. Na dor muscular tardia, 60 e 68 horas, tá? E aqui, até mesmo 96 horas, nós tivemos melhora também da crioterapia, tá? Assim como a creatina quinase, né? Mas num período maior, também no período de 168 horas, que é um marcador de lesão muscular. E aqui o ultrassom, né, feito no músculo, mostra o edema. Então a gente queria saber se o edema era modificado com a crioterapia. E a gente observou que 24 horas após nós tivemos um efeito que a crioterapia modificou, reduziu, na verdade, o edema 24 horas após a lesão. Basicamente, o que nós observamos? A crioterapia também modificou, reduziu de todas as citocinas que nós avaliamos, apenas no período, apenas a TNF-alfa, tá? No período de 24 horas. Foi o único resultado significativo que a gente encontrou, tá? Mais recentemente, até separei aqui um estudo de 2019, também de um grupo brasileiro, né, lá da Federal do Rio Grande do Norte, o professor Wolber. Ele mostrou, né, num experimento super interessante, que a crioterapia não acelerou a recuperação de corredores de rua, né? Então, ele avaliou aqui vários, né, fez ergometria, fez dor pré e pós, então mostrou que a crioterapia, a imersão, na verdade, em água gelada, né, não modificou esses parâmetros, tá? Muito bem, eu vou deixar aqui uma dica de leitura. A gente não poderia aqui ficar 10 horas discutindo esse artigo, mas um artigo super interessante, tá? Publicado pela Sports Medicine, do Dave Bishop, que é uma sumidade aí, muito respeitado na área de remodelação, remodelamento muscular, mostrando as possíveis interações que a crioterapia pode fazer, que já estão descritas na literatura, tanto com experimentos em animais quanto com experimentos com seres humanos, né? Que pode, então, modular uma série de atividades da mitocôndria, da síntese e degradação muscular e também ativação de células satélites, tá? Então, basicamente, eu separei aqui, né, os key points, né, então, as mensagens desse estudo, né, falando exatamente que, apesar de os resultados, né, agudos mostrarem que os marcadores mitocondriais e outros marcadores também têm alguma modulação pela crioterapia, parece que estudos de long term, ou seja, estudos 7 dias, 14 dias, 28 dias, esses marcadores não se traduzem em modificações aí, em adaptações no treinamento desses indivíduos, tá? As evidências também mostram que existe um efeito, uma ausência de efeito, ou até mesmo um efeito negativo, né? Quando a gente faz crioterapia por imersão em marcadores que regulam as adaptações de hipertrofia e resistência muscular, tá? E aí também dizendo, né, que basicamente os estudos ainda são, há uma escassez de estudos e mais estudos são necessários para a gente fazer alguma recomendação com os estudos, especialmente com humanos, né, adaptação, né, no mundo real, né, que ele fala isso, certo? Hoje, o que nós temos, né, de recomendações e prática e as evidências científicas? Basicamente, todos os estudos, ou a maior parte dos estudos com seres humanos, nós temos um estudo com baixo rigor metodológico. Nós não sabemos ainda o tempo de aplicação. Deve fazer essa aplicação imediatamente após a lesão ou não. Realmente, aquele pressuposto teórico, né, da década de 80 e 90, proposto pelo Knight,
é realmente verdadeiro, se a gente tem que fazer essa crioterapia nas primeiras 72 horas, de forma intermitente e contínua, 3 vezes por dia, 4, 5. Qual que é o número de aplicações diárias? A gente também não sabe. Qual a melhor técnica? Local, imersão. Nós temos aí aplicações aí de menos 110 graus, onde um atleta, o sujeito, né, o indivíduo, entra dentro de uma câmara fria de nitrogênio líquido, né, e se expõe a uma temperatura muito baixa, mas por um período muito pequeno, período, né, curto de tempo. A temperatura também, embora tenha algumas revisões sistemáticas que mostram que as temperaturas mais baixas são mais prejudiciais, mas ainda a gente precisa estudar um pouquinho mais. Bom, então quais são as mensagens para casa dessa minha palestra de hoje? Primeiro, quando a gente fala em crioterapia e regeneração muscular, a gente ainda não entende muito bem, tá? Os estudos são contraditórios, a gente precisa ter mais estudos robustos, especialmente avaliando não só os efeitos agudos, mas os efeitos a longo prazo, tá? Crioterapia em desempenho muscular ou desempenho funcional, e aí a gente pode fazer o recorte tanto no sentido da reabilitação quanto no sentido do desempenho funcional, a gente também carece de mais estudos, né? Nós observamos que tem estudos mostrando um ganho, né, funcional nos primeiras 72 horas, mas as próprias revisões sistemáticas mostram aí que o estado da arte ainda é inconclusivo. Agora, uma coisa muito interessante, né, que as revisões sistemáticas mostram, é que a crioterapia, sim, ela é interessante para a dor, né? O desconforto pós-exercício e para a dor no sentido clínico, né? Então, a gente poderia, sim, deve recomendar a crioterapia para a dor, tá? Então, basicamente, esse aqui é o nosso grupo de pesquisa, onde nós estudamos um pouco dos recursos, né, dos agentes eletrofísicos, né, e a sua interação com o tecido biológico. Nós chamamos de grupo de pesquisa em plasticidade músculo-tendínea. Então, nós estudamos as adaptações musculares e do tendão. Nós chamamos carinhosamente de GPLAST, tá? Então, está aqui o nosso link, tá? O nosso site, para vocês entrarem e vocês podem observar nossas atividades. Também tem os nossos contatos. Tá? Bom, eu queria aqui deixar uma mensagem final. Isso aqui é uma reunião científica que nós fizemos, eu já tenho 3 anos, se eu não me engano, passa muito rápido. E uma coisa que eu acredito muito, por isso que eu amo a ciência, eu acho que a ciência é muito importante, especialmente para áreas ainda que necessitam uma carência muito grande de evidência científica, que é a fisioterapia, como a fisioterapia, embora nós temos vários ensaios clínicos, né? Nós somos da área de saúde aí, uma das ciências de saúde que mais produz ensaios clínicos, a gente precisa estudar ainda mais. Então, eu ouvi isso aqui uma vez de um colega numa apresentação, desculpa, e eu acredito muito nisso. Eu não gosto, a gente não pode fazer nada sozinho na vida, é chato, e a ciência é legal, porque a gente sempre está sendo avaliado por pares. Então, quando a gente submete um projeto, seja no ética, seja numa agência de fomento, numa nacional, internacional, a gente recebe parecer, a gente é criticado, a gente melhora a metodologia, a gente repensa no método. Quando esse estudo vai para uma publicação, a gente recebe parecer, a gente melhora a descrição, melhora, né, a parte metodológica. Muitas vezes a gente erra num experimento, tenta melhorar para o próximo, né? Então, assim, é uma construção de conhecimento muito importante. Então, eu agradeço, né, as pessoas que acreditam aí no nosso grupo de pesquisa e na nossa vontade de trabalhar. Então, eu deixo aqui, agradeço novamente todos vocês aí do primeiro Jofito, tá? Deixo aqui o meu muito obrigado, os meus contatos, né, o e-mail institucional, o Instagram, tá? Gostaria de agradecer aqui publicamente os nossos financiadores, né, o CNPq, a CAPES, a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal. Nós aqui da Universidade de Brasília, então nós temos uma parceria muito importante com a Universidade de Bourgogne, né, na França, em Dijon, e também, mais recentemente, com a Universidade de Alberta, no Human Neurophysiology Laboratory, ao qual também a gente tem tido uma parceria muito profícua. Então é isso, agradeço mais uma vez, espero, nesses 30 minutos de palestra, ter deixado uma mensagem importante, tá?
para a nossa área de fisioterapia e fico à disposição ali, não presencialmente, mas pelos contatos aqui virtuais para tirar qualquer dúvida, eventual dúvida que vocês tiverem. Forte abraço, obrigado mais uma vez.